Seção 3ª. Do vencimento e da remuneração. Artigo 125. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 126. Remuneração é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a 2/3 do padrão de vencimentos e mais cotas ou percentagens atribuídas em lei. Artigo 127. Somente nos casos previstos em lei poderá perceber vencimento ou remuneração o funcionário que não estiver no exercício do cargo, cabendo, em caso de pagamento indevido, à autoridade que ordenar a imediata reposição da importância correspondente. Artigo 128. O funcionário nomeado para exercer cargo isolado, provido em comissão, perderá o vencimento ou remuneração do cargo efetivo. Parágrafo único. Quando o vencimento ou remuneração do cargo efetivo for superior, o funcionário poderá optar por ele. Artigo 129. O funcionário perderá: inciso 1º. O vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo por motivo de moléstia, devidamente comprovado de gala matrimonial ou de nojo. Inciso 2º. 1/3 do vencimento ou da remuneração diária, quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos, ou quando se retirar antes do fim do período de trabalho. Parágrafo 1º. O funcionário que, por doença, não puder comparecer ao serviço, fica obrigado a fazer pronta comunicação do seu estado ao chefe direto, salvo manifesta impossibilidade, cabendo àquele mandar examiná-lo, imediatamente, por médico de seção competente, ou, na falta deste, por outro qualquer médico, desde que a ausência do trabalho se prolongue por mais de 2 dias. Parágrafo 2º. Se no atestado, subscrito pelo médico designado para examinar o funcionário, estiver expressamente declarada a impossibilidade do comparecimento ao serviço, não perderá eles o vencimento ou remuneração, desde que as faltas não excedam a 3 durante o mês. Artigo 130. É o registro pelo qual se verificarão, diariamente as entradas e saídas dos funcionários em serviço. Parágrafo 1º. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Parágrafo 2º. Para registro do ponto serão usados, de preferência, meios mecânicos. Parágrafo 3º. Enquanto não adotados os meios mecânicos a que se refere o parágrafo anterior, serão usados livros próprios de modelo adequado, que serão encerrados 15 minutos após o início do expediente. Parágrafo 4º. Salvo nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento, é vedado dispensar o funcionário do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Parágrafo 5º. A infração do disposto do parágrafo anterior determinará, quando for o caso, irresponsabilidade pecuniária da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar que for cabível. Artigo 131. Os regimentos, observadas as disposições legais, determinarão: inciso 1º. Para a repartição, o período de trabalho diário. Inciso 2º. Para cada função, o número de horas diárias de trabalho. Inciso 3º. Para um ou outro regime de trabalho em turnos consecutivos, quando for necessário ou aconselhável, indicando o número certo de horas de trabalho exigíveis por mês. Inciso 4º. Quais os funcionários do cargo ou função que não estão obrigados a ponto. Artigo 132. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado ou prorrogado pelos chefes de repartição ou serviço. Parágrafo 1º. No caso de antecipação ou prorrogação desse período, será remunerado o trabalho extraordinário,
na forma estabelecida na seção 4ª deste capítulo. Parágrafo 2º. Caso comprovada a flagrante desnecessidade de antecipação ou prorrogação de período de trabalho, o chefe de repartição ou serviço que tiver ordenado, por ela responderá disciplinarmente. Artigo 133. Nos dias úteis, só por determinação do prefeito poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspensos os seus trabalhos. Artigo 134. Para efeito e pagamento, apurar-se-á a frequência do seguinte modo. Inciso 1º. Pelo ponto. Inciso 2º. Pela forma determinada nos regimentos, quanto aos funcionários não sujeitos a ponto. Parágrafo único. Haverá um boletim padronizado para a comunicação da frequência. Artigo 135. O desconto poderá ser integral quando o funcionário, para se esquivar ao ressarcimento devido, solicitar exoneração ou for demitido por abandono de cargo. Artigo 136. O vencimento ou remuneração dos funcionários ou quaisquer vantagens pecuniárias previstas no artigo 121, não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de dívida à fazenda pública ou de prestação de alimentos na forma da lei civil. Artigo 137. A partir da data da publicação do decreto que o promover, ao funcionário licenciado ou não, ficarão assegurados os direitos e o vencimento ou remuneração decorrentes da promoção,